Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Gisele e este é meu canal. Bom, hoje nós vamos ter aula sobre o sistema nervoso. Vocês já imaginem que nós precisamos fechar e abrir as mãos, ou ter um pensamento, ou aprender algo, como vocês estão fazendo agora. Tudo isso é relacionado ao sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele inclui o encéfalo, que fica dentro do crânio, e a medula espinhal, que é um prolongamento do encéfalo que desce pela coluna. O sistema nervoso periférico é dividido em nervos cranianos, que saem do crânio, e nervos raquidianos. Então, sistema nervoso central, encéfalo e medula, sistema nervoso periférico, nervos cranianos e raquidianos. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo. O encéfalo são todos esses órgãos que estão aqui na imagem. Então, ele inclui o cérebro, o cerebelo e o tronco cefálico. Então, o cérebro é essa massa cinzenta aqui, que tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Dentro do cérebro, nós temos uma estrutura que parece um feijão, que é o tálamo. Embaixo dele, o hipotálamo. Atrás e logo abaixo, o cerebelo. E saindo dessa estrutura toda do encéfalo, nós temos a medula espinhal. Aqui no tronco cefálico, nós ainda vamos ter o bulbo respiratório e a ponte. Tá aqui mostrando na figura. Ponte e bulbo respiratório. Tá aqui uma imagem real, de um cérebro real. Então, aqui estão os hemisférios cerebrais, o tálamo, hipotálamo, cerebelo, ponte, bulbo e medula espinhal. Aqui é o mesencéfalo. O cérebro. Então, o cérebro ele é dividido em hemisférios cerebrais. É uma superfície bem aumentada nos mamíferos. É a sede da nossa memória e dos nervos sensitivos e motores. Então, todas as minhas sensações, todos os meus movimentos, toda a minha memória, todo o meu aprendizado vai estar dentro do cérebro. O tálamo, que é essa estrutura que parece um feijão, ele é responsável pelas alterações no comportamento emocional. Então, se eu passo de alegre para triste, ou se eu passo de triste para feliz, então o meu comportamento emocional vai ser controlado pelo tálamo. O hipotálamo, essa estrutura aqui, ó, embaixo do tálamo, ele controla a nossa temperatura corporal, o apetite, a osmolaridade, que no caso é a sede, o sono e o comportamento sexual. Então, o comportamento sexual está todo aqui, a estrutura o hipotálamo é quem controla. O cerebelo, essa estrutura que fica aqui embaixo, fica na parte de trás da nuca. Ele é responsável pelo controle dos movimentos, pelo equilíbrio dos movimentos. Já o tronco cefálico, ele tem 3 regiões. O mesencéfalo, que fica aqui, embaixo do hipotálamo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo, ele é responsável pelos reflexos visuais e pela visão. Já a ponte, ele é onde as fibras nervosas se cruzam. Então, os nervos, de uma forma geral, eles saem do lado direito e vão para o lado esquerdo do corpo. Enquanto que os nervos do lado esquerdo do cérebro, do encéfalo, saem do lado esquerdo e vão para o lado direito. Então, o lado direito controla o lado esquerdo e o lado esquerdo controla o lado direito. De forma, por exemplo, se eu tiver uma lesão no lado direito, provavelmente é o lado esquerdo que eu vou perder movimento, sensibilidade. O bulbo, que fica aqui embaixo, é o centro da respiração. É ele quem controla os músculos respiratórios para inspirar e expirar.
Também é o centro da nossa frequência cardíaca e da nossa pressão arterial. É aqui também onde tem os reflexos de vômito, deglutição, tosse e espirro. Então, se a gente está com algum desequilíbrio nesse bulbo, algumas dessas coisas vão sofrer problemas. Então, por exemplo, quando eu vou num parque de diversões, que eu vou em um brinquedo em que roda muito, eu vou provavelmente vomitar. Por quê? Porque o bulbo foi afetado, né? Temporariamente, claro, pelas voltas, pelos giros que o brinquedo dá. Então, isso provavelmente provoca vômito. A pressão arterial é controlada também por essa estrutura. Então, se a pressão aumenta ou diminui, como é que a gente ajusta a nossa pressão? Quem ajusta é o bulbo respiratório. A medula espinhal é um prolongamento do encéfalo. Ela leva os nervos do encéfalo para o nosso corpo. Então, ela passa por dentro da nossa coluna vertebral. Então, ela é um conjunto de nervos que saem do encéfalo e passam para o nosso corpo. Imagine todos os fios da sua casa chegam no centro elétrico e descem para o lugar onde mede a eletricidade. Então, esses fios que se juntam são a medula espinhal. Elas passam por dentro da nossa coluna espinhal ou coluna vertebral. Então, a medula espinhal ela tem duas vias. Ela tem a via que sai dos nossos órgãos, dos nossos músculos e chega no cérebro. E tem a via que sai do nosso cérebro, do nosso encéfalo e vai para esses órgãos. Então, tem os nervos que chegam e tem os nervos que saem. Existem duas estruturas que protegem o sistema nervoso. Os ossos do crânio e a coluna, né, que são ossos. E um tecido chamado de meninges. Então, os ossos do crânio são vários ossos que protegem o nosso encéfalo, o nosso sistema nervoso central. E o prolongamento do encéfalo, que é a medula, é protegida pela coluna vertebral. A coluna vertebral ela é um conjunto de 31 ossos que se sobrepõem. E no meio tem um buraco, uma cavidade por onde essa medula passa. Então, a medula espinhal está aqui e saem os nervos para os órgãos e chegam os nervos para a medula. Lembra que um grupo de nervos sobe para o encéfalo e outro grupo de nervos desce. Então, essa é a coluna vertebral. Ela começa desde a base da nuca e vai até o final da nossa coluna, que são os nervos da coluna vertebral, que são, desculpem, os ossos da coluna vertebral. Então, além disso, tem estruturas protetoras chamadas de meninges. As meninges são espécies de tecidos que protegem e lubrificam o sistema nervoso, os órgãos do sistema nervoso. As meninges são divididas em 3 camadas. A pia mater, que essa é bem fina, que encosta no órgão. A aracnoide, que ela parece uma teia de aranha, que fica no meio. E a dura mater, que é essa que fica colada no osso. Então, tá aqui novamente, ó. Pia mater, a aracnoide, que fica entre essas duas, e a dura mater, tá? Que é essa daqui mais externa, certo? Existe um líquido que banha essas meninges, chamado de líquido encefalorraquidiano. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que esse líquido azul, ele percorre todo o nosso sistema nervoso, molhando ele, nutrindo ele de substâncias que os nossos órgãos precisam. Lembrando, pessoal, que para nutrir, além disso, existem os vasos sanguíneos. Então, olha, existe um exame onde o líquido cefalorraquidiano é coletado para saber se a pessoa está com meningite. Esse líquido cefalorraquidiano é tirado entre uma vértebra e outra. O médico tem que enfiar a agulha exatamente na aracnoide, porque se ele passar um pouquinho, ele perfura sua medula e você fica paraplégico. Então, esse líquido é retirado e é analisado em laboratório para saber se a pessoa está com meningite.
Então, tá aqui, olha, fura. Esse líquido que vai pingando amarelado é o nosso líquido cefalorraquidiano. Com relação ao sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico são os nervos que chegam e que saem do nosso sistema nervoso central. São nervos. Um nervo é um conjunto de neurônios, vários neurônios, que chegam e saem do nosso sistema nervoso. Então, esses neurônios, eles são uma rede. Um se liga ao outro, que se liga ao outro, que se liga ao outro, e vão formando feixes. Feixes. Esses feixes chegam ao encéfalo e saem do encéfalo. Existem nervos cranianos e nervos raquidianos. Os nervos cranianos, eles são, nos mamíferos, 12 pares. Então, vocês aqui na imagem, vocês vão imaginar esses feixes saindo. Então, ó, tem o olfativo, o óptico, que é o da visão, óculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, espinhal acessório e hipoglosso. Então, cada um deles vai sair daqui e vai nervar toda a nossa parte de órgãos do sentido, músculos da cabeça e pescoço e as vísceras, tipo intestino, estômago. Então, os nossos olhos, por exemplo, o nervo óptico, ele sai do olho e chega aqui. O nervo olfativo, que é o nervo do olfato, ele sai daqui, por exemplo, e chega no órgão olfativo, que é o nariz. Então, quando você cheira algo, está relacionado aqui. Os nervos cranianos novamente. Então, olha aqui, imaginem só cada um chegando às suas estruturas. Então, vamos lá. O nervo olfativo vai para o nariz. O nervo troclear, ele mexe, né, as nossas pálpebras e traz o olho de um lado para o outro, assim como o abducente. Nervo ocular, ele vai levar essa informação do cérebro, né, do encéfalo, para esses músculos aqui. Nervo trigêmeo, é esse nervo que leva a testa, bochecha e queixo. Nervo vago é o nervo que vai levar para esses órgãos que vocês estão vendo. Então, estômago, intestino, traqueia. Nervo glossofaríngeo é o da língua, que é o da nossa sensação de sabor. O hipoglosso é o que mexe a nossa boca. Então, a gente fala por causa a nossa articulação da mandíbula e maxilar, né? Promove o nosso movimento e faz com que a gente abra e feche a boca. Espinhal acessório é aquele do pescoço, que faz com que a gente movimente de um lado para o outro. Cócleo vestibular é o do ouvido. O nervo 7, que é o das glândulas salivares. O nervo facial, que é o que inerva os nossos músculos faciais e dão as nossas expressões faciais. E o óptico, que é o que permite que a gente enxergue. Os nervos raquidianos são os nervos que saem da medula espinhal. Eles vão sair de todo o prolongamento da medula espinhal. Então, eles vão se relacionar com os músculos esqueléticos, que são aqueles músculos que a gente mexe com vontade própria, tipo os dos braços, das pernas. Os músculos lisos, que vão também para os órgãos. E as glândulas endócrinas, que são as glândulas que ficam dentro do nosso corpo, tipo pâncreas, tipo testículo, tipo ovários. Então, eles vão sair da medula espinhal, ok? Medula espinhal. É tanto que, às vezes, existem pessoas que sofrem acidentes, né? Levam pancada na coluna e, por exemplo, ficam tetraplégicos. O que foi que aconteceu? Esses nervos, né, da parte lombar para baixo são desligados. Então, a pessoa não tem controle das pernas. Os tipos de nervos. Então, como eu falei, tem o nervo que chega e tem o nervo que sai. Ok? Então, o nervo sensitivo, ele vai trazer as sensações para a medula espinhal. Por exemplo, você vai saber se está se queimando, se está frio, se está calor. Então, se você está tocando em algo, se você está com dor.
E os nervos motores, por sua vez, eles levam o movimento para subir, abaixar o braço, fechar a mão, abrir a boca, certo? Então, sensitivos e motores. Então, por exemplo, imagine que eu estou sentindo calor na minha mão. Estou sentindo a minha mão quente. Então, o que acontece? A sensação vem na pele, o nervo sensitivo leva para a coluna chega no cérebro, o cérebro interpreta, e aí automaticamente ele já manda uma resposta para o neurônio motor para eu levantar o braço. Ou, por exemplo, para um arrepio. Então, os neurônios que chegam, os nervos que chegam e os nervos que saem. Então, existe um fenômeno chamado de atos reflexos. O ato reflexo é um ato que a gente faz sem pensar, ou seja, ele não passa pelo cérebro. Quem resolve é a medula espinhal da coluna. Então, por exemplo, quando você bota a mão quente numa estrutura e retira, você nem pensou naquilo, porque quem resolveu aquele movimento foi a medula espinhal. Então, a gente chama de ato reflexo. Não sei se vocês já viram aqueles médicos que botam um martelinho no pé e na perna e ele sobe, é um ato reflexo. Botar a mão quente e tirar é um ato reflexo. Novamente, o ato reflexo, olha, bota a mão quente numa estrutura, o neurônio sensitivo chega na medula e ela automaticamente já retrai o braço. Não vai nem para o cérebro. Depois é que você entende que aquilo aconteceu. Dentro do sistema nervoso, existe um sistema nervoso que é dividido... O sistema nervoso periférico, ele também pode ser dividido em somático e autônomo. O somático, ele é aquele que a gente responde por vontade própria, ou seja, por respostas voluntárias. E o autônomo não, a gente não controla, tipo ritmo cardíaco, movimento do intestino. Então, o somático e o autônomo. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. O autônomo, ele divide-se em simpático e parasimpático. Geralmente, a gente costuma dizer que o simpático, ele atua em situações de estresse, né? Aquela resposta rápida. E o parasimpático relaxa, certo? Então, vou mostrar um exemplo aqui, ó. Sistema nervoso autônomo. Parasimpático, ele faz o quê? Contrai a pupila, estimula a salivação, reduz o batimento cardíaco, contrai o brônquio, então relaxa a bexiga, promove a ereção. O simpático é daquela situação de estresse, dilata a pupila para você enxergar melhor, inibe a salivação, relaxa os brônquios para você pegar mais oxigênio, acelera os batimentos cardíacos, inibe o estômago e pâncreas porque não é necessário nessa hora, estimula a liberação da glicose para o fígado para você ter mais energia, promove a ejaculação, estimula a produção da adrenalina. Então, um faz o contrário do outro. O simpático é de estresse, o parasimpático é o de relaxamento.